Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, professora de costura criativa, ensino você, de uma forma simples e descomplicada, a fazer peças incríveis, úteis e vendáveis, para que você tenha a oportunidade de gerar renda, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. Hoje eu vou ensinar para você a como trabalhar com o soft color e ter um resultado incrível, aquele acabamento primoroso de arrancar suspiros. Tá curiosa? Quer aprender? Então vem comigo! Bora iniciar nossa aula com aquele dedinho de prosa que só faz a gente crescer dentro da arte da costura criativa. Nada nos impede de criar uma peça linda de viver utilizando o material que nós temos disponível no ateliê. Eu quero deixar a dica para vocês de como trabalhar com o soft color. Lembrando que essa peça que está pronta, eu fiz com o soft color e utilizei da técnica de união de duas partes. Como eu sempre falo para vocês, na nossa arte, nada se perde, tudo se transforma. Eu posso não ter a quantidade total para fazer um corte único, seguindo o meu molde. Eu posso ter sim o material, mas de forma que eu precise estar fazendo uma união para chegar na medida total. E eu posso sim fazer isso. Foi o caso dessa bolsa Mônica. Eu não tinha quantidade para fazer um corte só, então eu dividi. Eu fiz 2 cortes, exatamente como está meu molde aqui, dobrei meu molde ao meio e uma informação muito importante que faz toda a diferença no resultado final, porque eu preciso ter a medida total desse molde após a união das duas partes, é que eu preciso acrescentar 0,75 depois que eu fizer essa dobra. Então, aqui eu já tenho a medida certinha do meu projeto, só que eu preciso acrescentar a margem de costura que eu vou fazer aqui na parte de baixo. Sabendo disso, eu posso estar utilizando recortes desde que ele se encaixe dentro dessa parte do meu molde. Só não esquece de fazer o acréscimo da margem de costura. Nesse passo a passo que nós vamos fazer juntinhas a bolsa Mônica no soft color, eu não preciso estar fazendo a costura de baixo, porque o meu material eu consigo estar tirando um corte único do meu molde. O passo a passo vai ser exatamente o mesmo. A única diferença é que o corte vai estar inteiro da peça ao invés de ter a costura de união aqui, mas como eu já falei, essa costura foi feita com uma margem que eu acrescentei de 0,75, fiz a costura direito com direito do material. Após ter feito essa costura, eu coloco o material um para cada lado e passo a costura de pesponto para estar assentando o soft color na parte interna da bolsa. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer a marcação do molde no interno do soft color. Para fazer a marcação, nós vamos posicionar no interno do soft color o nosso molde, colocar um pezinho em cima e com a ajuda do giz mágico, giz panda, nós vamos contornar todo o molde. Feito isso, é só cortar. Já temos o corpo da peça cortado, seguindo o nosso molde, e eu tenho 2 recortes que eu tirei daqui, dessas duas partes, que eu não vou descartar, eu vou utilizar. Um deles, eu vou fazer o corte bem certinho para fazer o bolso da frente. Então, esse bolso, ele mede 12 de altura por 20 de comprimento. Eu só vou refilar aqui, ó, e ele vai ficar exatamente nessa medida. A outra parte que sobrou, o outro recorte, eu vou fazer o meu tassel.
Então, eu vou fazer 2 cortes com essa parte de 10 centímetros de altura por 12 de comprimento. Já tenho os cortes prontos. Aqui eu vou fazer o meu tassel, lembrando que mede 10 de altura por 12 de comprimento. O meu bolso ficou com 12 de altura por 20 de comprimento e teve uma sobrinha que eu não vou desperdiçar. Nessa versão eu vou usar a argola para prender a minha alça. Então eu já fiz 2 cortes medindo 7 por 2, que eu vou posicionar aqui para depois colocar na minha bolsa. Então, eu vou trazer dessa forma, vou passar cola aqui para prender. Eu vou usar essa cola aqui da Tec Bond, tá? Vou passar um pouquinho, vamos já fazer já. Tem que ser bem rapidinho essa cola, cola super rápido, tá? Vem aqui, ó, passa um pouquinho. Aqui. Já deu, vem e faz o posicionamento, aperta para fazer a colagem. Esse já tá pronto. Agora eu vou pegar esse outro, ó, e vou fazer a mesma coisa. E já vou ficar com 2 suportes de alça prontinho para ser posicionado na bolsa Mônica. Vem aqui, faz a união. Toma cuidado porque essa cola aqui ela cola o dedo, tá, gente? É aquela famosa Super Bonder. Já fecha, tá? Fechou. Já tenho esses 2, deixo aqui na reserva. Vou pegar esse bolsinho, fazer uma costura de pesponto aqui na parte de cima e vou reservar esse bolso. Vou pegar as 2 partes do meu tassel pelo lado interno. Eu vou medir 1,5 centímetro e vou fazer uma marcação. Vou fazer o corte do meu tassel com a tesoura. Se você quiser fazer com o cortador circular, também pode, mas eu acho que a tesoura é super rápido e a gente consegue ter um controle maior de onde vai parar aqui em cima, tá? Então, agora é só ir cortando para formar o nosso tassel, respeitando aqui essa marcação. Eu vou cortar até a marcação, essa parte não. Agora eu vou precisar cortar 3 tiras, medindo 2 centímetros de largura por 55 de comprimento. 2 eu vou reservar porque eu vou fazer a alça da minha bolsa. E essa daqui eu vou dobrar ao meio dessa forma e vou passar uma costura. Puxa a linha de baixo para que a gente possa segurar as 2 juntas e iniciar a costura de pesponto na alça que nós vamos posicionar o tassel. Então, vem aqui, ó, faz a dobrinha ao meio, posiciona aqui na máquina, desce a agulha primeiro, tá? Prendeu o material, segura a linha, desce o calcador. Agora, é só fazer a costura. A alça de posicionamento do tassel já tá pronta. Eu selo aqui a pontinha com fogo para selar essa linha. E agora eu vou começar o posicionamento, montar o meu tassel. Pelo lado interno do meu soft collar, eu tenho ainda a marcação feita aqui. Então, com a ajuda novamente da cola, essa cola aqui, que ela é instantânea e tem que ser num movimento rapidinho, tá? Para não deixar ela secar, porque ela seca muito rápido. Eu vou passar a cola, vou posicionar dessa forma e vou começar a dobrar. Eu vou fazer esse movimento, tá bom? Então, vai passando a cola e vai dobrando. Sempre deixando bem alinhado, tá? Para ficar bem bonito esse tassel.
Um lado já tá pronto. Agora, nós vamos repetir do outro lado. Olha só como que ficou bonito. E o nosso tassel está prontinho. Agora, nós já vamos fazer uma costura de pesponto no nosso bolso, somente na parte de cima. E dá só uma olhadinha nesse pé calcador. Eu vou usar o pé calcador de nervuras, porque ele me ajuda a ter uma costura bem retinha. Comprimento do ponto no número 4. Mais uma vez, eu puxo a linha de baixo para segurar aqui, para ter um acabamento muito bonito depois, tá bom? Então, nunca esquece, traz a linha de baixo aqui para segurar as duas juntas e iniciar essa costura. Quando eu chegar no fim, eu também vou deixar a linha de sobra para que eu possa fazer o arremate pelo lado interno da peça. Eu vou puxar a linha de frente para trás para poder fazer a finalização, tá bom? Então, eu trago a linha, vou fazer um nozinho, depois eu corto o excesso e selo com fogo. Agora, nós já vamos posicionar o bolso em um dos lados do corpo da peça. Eu vou dobrar ao meio, fazer uma marcação com a caneta grafite, tá? A marcação que só eu consigo ver. Eu e você na hora que estiver produzindo a sua bolsa Mônica no Soft Color, tá? Então, vem aqui, ó, coloca pontinha com pontinha, vem aqui e faz aquela marquinha discreta, que você consiga ver onde é a metade exata do seu molde, tá? Vem aqui, alinha com uma reta da sua placa, tanto a parte de cima, deixa bem alinhado aqui, quanto a metade com uma linha. O seu bolso, a mesma coisa, vai dobrar aqui, vai vir e vai fazer uma marquinha que você consegue ver, tá bom? Pelo lado interno, eu vou colocar a fita dupla face somente na parte de baixo. Com a ajuda da régua, eu vou alinhar com uma reta da minha régua e vou medir 6 centímetros. Então, aqui eu vou ver 5 mais 1, 6. Vou deixar alinhado com com o meu molde, ó. Alinhei aqui 6 centímetros, deixa eu ver bem certinho para não ficar torto. Então, aqui eu tenho 6 centímetros, a metade, a marquinha onde eu fiz tá aqui, ó, na marcação de 35, ó. Então, essa daqui é a metade do meu molde. Vou vir com o meu bolso, vou tirar a minha fita dupla face da parte de baixo, aqui tá a marcação da metade, eu vou encostar aqui, ó, eu vou alinhar o meu bolso com a régua, a minha marquinha de 35 tá alinhada com a metade do meu bolsinho, vou soltar e vou posicionar. Já tenho o posicionamento do meu bolso pronto. Eu posso sim conferir. Então, eu pego a minha régua, venho aqui, faço a medida desse lado e vou conferir desse outro também. Deu certinho, 3,5 de lateral que eu tenho dos dois lados. Agora, eu vou para a máquina
e vou passar aquela costura de pesponto no capricho aqui em volta, sem fazer arremate, tá bom? Então, eu vou segurar a linha para começar, deixar uma sobra para que eu possa puxar e fazer o nó, o arrematinho do lado interno da minha bolsa, tanto no início quanto no final. Agora, nós vamos posicionar 2 rebites aqui, tá bom? Rebite duplo. Rebite duplo tem acabamento tanto do lado direito quanto no interno. Aqui o rebite ele vai ter a função estética, mas principalmente de reforço desse bolso. O movimento, né, de abrir e fechar esse bolso para colocar alguma coisa, com o tempo pode ser que a costura abra, porque eu não fiz arremate aqui. Eu finalizei com um nozinho no interno. E com o movimento do dia a dia, pode sim acontecer de abrir. Então, eu já vou aproveitar, colocar o meu rebite para deixar um detalhe mais bonito e para fazer o reforço desse bolso. Com a ajuda do vazador, vou fazer 2 furinhos, depois eu posiciono o meu rebite e prenso no balancinho. Já temos o rebite posicionado. Agora, pelo lado interno do soft collar, dos 2 lados, onde nós vamos posicionar o zíper, vamos colocar a fita dupla face, bem rente à bordinha, da forma como tô mostrando aqui. Olha só como que fica mais fácil da gente fazer a costura do zíper dessa forma. Vou pegar 45 centímetros de zíper. Vou deixar ele alinhado aqui na placa de corte, vou tirar a fita e vou fazer o posicionamento. Então, tiro a minha fita e agora eu vou vir alinhando o meu soft collar com a marcação do meu zíper. Então, vem aqui, esse é um momento que eu preciso ter bastante capricho, deixa uma quantia igual para cada lado, para que depois fique fácil de colocar o cursor. Vem aqui, faz o posicionamento no centro primeiro, aqui já tá pronto, ó. Vou alinhando o meu zíper. E agora desse lado aqui, ó. Vou destacar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos para a máquina e vamos fazer uma costura de pesponto para unir o material com o zíper. Quero mostrar bem de pertinho antes de ir para a máquina, como que fica bem posicionado quando a gente usa a fita dupla face, né? Olha só como que tá bonito o alinhamento desse zíper com o material. E o lado interno fica bem esticadinho. Olha só o acabamento para esse zíper, como que fica divino. Troquei o pé calcador novamente pelo pé calcador de pesponto. Ele vai me auxiliar
nessa costura para que ela fique bem retinha, o máximo possível. Eu vou iniciar com um arremate de 2 pontos e finalizar com outro de 2 pontos. Observe que eu deixei a linha aqui também, tanto a de cima quanto a de baixo. Após finalizar a costura, eu corto o excesso e selo com fogo. Vou passar mais uma costura de pesponto paralela a essa que eu acabei de fazer. Vou repetir o arremate 2 pontos no início e 2 no final. Olha só a riqueza que ficou esse pesponto, gente. Que coisa mais linda. Tanto no principal quanto no interno. Agora, nós já vamos passar o cursor. Vamos começar a fechar a nossa bolsa mônica. Então, eu venho aqui, faço o posicionamento bem alinhado, pego o meu cursor, passo primeiro de um lado, do meu lado esquerdo. Volto aqui, ó, posiciono bem retinho. Coloco esse lado. Verifico se ficou alinhado as duas partes. Vou passar e vou tirar, tá? Eu preciso ter o meu zíper fechado. Agora, eu vou passar novamente. Sempre prestando atenção no sentido de fechamento desse cursor. Eu vou fechar da direita para a esquerda. Então, venho aqui, vou abrir novamente um pedacinho, passar o meu cursor, vou alinhar aqui e passar aqui, novamente. Verifica se ficou certinho o dentinho, tá, gente? Traz até a metade. Eu vou cortar com uma margem de segurança de 0,5 centímetro, tá bom? Vem aqui, ó. Faz o corte. Tanto desse lado quanto do outro. E sela, tá? Agora, nós vamos pegar a argola e posicionar uma de cada lado do zíper. Dessa forma. Vamos para a máquina e passo uma costura. Agora, antes da gente virar a peça para o lado interno e fazer as costuras de fechamento, tanto de união do nosso canal de zíper com fole e as laterais, a gente precisa fazer um pequeno acerto. Por que um pequeno acerto? Porque o molde, ele foi feito para que a gente trabalhasse com materiais que tivesse tanto o principal quanto o interno. Fazer a costura luva, faz primeiro a costura, depois vira para o interno e rebate com uma costura de pesponto. Então, aqui nós temos já o molde programado para esse tipo de costura. Nem por isso a gente não consegue estar acertando para trabalhar com material único. Isso é conhecimento, a gente tem em mãos o conhecimento para trabalhar
com o material que a gente desejar. Então, nesse momento, olha só como que é fácil a gente fazer esse acerto. Aqui no fole, eu vou fazer a marcação da metade. Então, eu trago aqui, junto bem certinho e faço uma marcação. Eu tô utilizando a caneta grafite, faz uma marquinha bem no centro. E eu vou alinhar essa marcação com o centro do meu zíper. Então, o dentinho do meu zíper, eu venho aqui, ó, e faço o alinhamento bem certinho. O tanto que a gente vai tirar é a margem de costura se eu tivesse utilizando um material principal e um interno. Então, observa aqui, ó. Tá vendo essa parte? Essa parte é a margem de costura se eu tivesse trabalhando com um material, com dois materiais, um principal e um interno. Então, agora eu venho aqui com a ajuda da caneta grafite, faço a marcação, ó, trago pra cá para continuar com a minha lateral, a mesma coisa desse lado, ó. Deixo bem alinhado, faço a marcação e trago pra cá. Agora, eu vou tirar essa parte aqui para que eu possa ter o encaixe perfeito. Feito o ajuste, agora nós vamos trazer a parte pro lado interno. Traz a peça pro avesso, vem aqui, faz o alinhamento bem certinho aqui, coloca a presilha, vamos para a máquina e vamos fechar um arremate no início e outro no final, dos dois lados. Agora, nós já vamos fechar as laterais. Então, coloca as presilhas, vamos iniciar com um arremate e finalizar com outro, antes de posicionar o viés boneon. Bora fazer a finalização posicionando o viés boneon nas laterais também. E olha só como que fica simples e descomplicado fazer dessa forma. Eu já selei a ponta, venho aqui, coloco 1,5 cm mais ou menos para baixo do início da minha peça, exatamente dessa forma. Vou fazer uma costura aqui, ó, desde o início até finalizar esse viés. Vou tirar e agora eu vou trazer pra cá essa parte, olha, pra poder vestir a minha peça. Venho aqui, empurro pra dentro essa parte que já tá dobrada, pra ter aquele acabamento bonito em cima, bem feitinho, ó. Venho trazendo pra cá, sempre com calma, sem pressa. Traz, alinha aqui com o outro que já tá preso e começa a costura.
Ajeito o meu viés aqui dentro, trago essa parte pra cá. Deixo bem certinho, olha só como que fica bonito esse acabamento. E finalizo a minha costura. Tudo quanto é sobrinha de linha, agora eu selo com fogo. Agora nós vamos aquecer com o secador para poder desfirar a peça. E olha só a riqueza que tá ficando a nossa bolsa Mônica no soft color. Essa cor tá incrível, né, gente? Olha só a riqueza que ficou aqui com esse cursor também da Penélope Charmosa aqui, ó. Que coisa mais linda. Agora nós vamos fazer a alça. Preparar a alça para posicionar aqui nesse suporte. Agora nós vamos pegar as duas tiras que reservamos para fazer a alça, passar a cola de contato, esperar secar para fazer o posicionamento uma sobre a outra e a costura de pesponto em toda a volta. Então, vem aqui agora, ó, já passei a cola, já tá seco. Vou posicionar, ó, bem certinho, alinhado uma com a outra. Vou para a máquina e vou fazer uma costura de pesponto bem bonita em toda a volta. Dá umas batidinhas para colar bem. Bora para a máquina. Olha só a riqueza de pesponto que ficou a nossa alça. Agora, a gente já vai fazer a marcação para furar a alça e posicionar o rebite junto com a bolsa. Olha só como que fica fácil. Eu vou medir 5 centímetros da ponta para dentro e vou fazer uma marquinha. Vou dobrar essa parte de modo que eu vou ultrapassar a minha marca, ó, tá vendo? Minha marquinha tá aqui. Essa parte de trás eu vou deixar passar, para que eu possa furar de uma vez só. Vou dobrar desse jeito, ó, o furo bem no centro dessa costura de pesponto. Venho aqui, deixo bem alinhado. Posiciono o meu vazador aqui e vou martelar para poder fazer o furo, tá? Fiz o furo, vou fazer a mesma coisa, ó, dos dois lados, desse daqui também. Venho, dobro, posiciono aqui na placa, verifico se tá certinho a parte de baixo, bem aqui no centro, seguro e furo. Feito o furo, já vou posicionar na bolsa. Vem aqui, ó, de baixo para cima, deixa alinhado, pega o rebite, posiciona aqui, passa pelo outro furo e já coloca essa parte. A mesma coisa desse outro lado. Passa aqui, passou novamente aqui, e agora é só apertar com o balancinho. Olha só que bonito que ficou a nossa alça.
Já apertei, agora nós vamos colocar o nosso detalhe, o nosso tassel. Então, eu vou passar aqui, ó, dentro da minha argola. Vem aqui, ó, vou passar aqui por dentro. Se você usar uma argola menor, você precisa fazer primeiro a colagem de um lado, passar aqui por dentro para depois fazer a colagem do outro, tá? Vem aqui e faz um charminho, dá um nozinho aqui, ó, deixa ele mais caidinho. Se quiser fazer menor também, atira, pode. Aí fica a gosto de cada uma de vocês. E aqui está a nossa peça finalizada. O tassel, a nossa bolsa em soft color. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu passei durante a aula, que vocês possam produzir peças lindas de viver e com um acabamento de primeira, que possa gerar uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter um trabalho tão maravilhoso que vai trazer o sustento para dentro do seu lar somente com a costura. Não esquece de dar um like e compartilhar o vídeo. Isso é muito importante para mim e para o canal. Você vai estar ajudando o canal a crescer e levando ainda mais oportunidade para quem ainda não me conhece de aprender a arte da costura criativa. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus e até a próxima aula!